Hoje eu queria fazer uma experiência com a gente aqui, algo um pouco diferente. Nós vamos fazer uma ressignificação das orações que nós cantamos. As orações do Mangalarti, as orações do Govinda, as orações do Guru Puja. Ouvir essas orações com a tradução, mergulhar um pouquinho no significado da tradução, para a gente dar uma aprofundada assim, na nossa experiência metafísica mesmo. Porque essa experiência física que nós temos aqui é muito importante, evidentemente, mas ela deve apoiar uma experiência metafísica, uma experiência além do que nós fazemos. O ato de prestar reverência, o ato de cantar de determinada maneira, de dançar de determinada maneira, tudo isso tem um objetivo de despertar a metafísica da nossa experiência. Se nós ficamos somente na experiência física, nós não alcançamos o estado que a própria prática se propõe a nos favorecer. Então, a primeira canção que cantamos no Mangala é dedicada ao mestre espiritual. É dedicada a Prabhupada e ela tem um significado muito profundo. Ela é feita por Vishwanatha Chakravarti Thakura, um grande acharya e comentador das escrituras e muito visitado por Prabhupada, visitado no sentido de pesquisado. Prabhupada pesquisou os comentários de Vishwanatha Chakravarti para o Bhagavatam, para o Bhagavad Gita, para todos os livros dele. E então aqui, na primeira estrofe, nós temos, e a maioria conhece, Samsaradava Nalalita Loka, Tranaya Karunya Ganaganatvam, Pratasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanaravinda. Vande Guru Sri Charanaravinda é o refrão que acompanha todas as estrofes, né? Como o quarto verso sempre, e diz: ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas. Olha aí. Então, Vande Guru Sri Charanaravinda é a expressão que diz: ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas. Qual é, então, a conexão que fazemos? Quem pode dizer? O Parama falou alguma coisa? Ele é o oceano de qualidades auspiciosas. Então, Prabhupada, o mestre espiritual aqui, está sendo descrito como um oceano de qualidades auspiciosas. E a era de Kali é exatamente o contrário, de acordo com o verso do Bhagavatam que lemos. Um oceano perigosíssimo. Um oceano cheio de grandes feras lá dentro, tubarões e outras feras muito tenebrosas. Né? Dá para fazer um filme de ficção incrível numa viagem pelo mar. Você já deve ter muitos filmes desses. Vários. Né? Então, aqui o mestre espiritual é visto como um oceano dessas qualidades auspiciosas. Então, quando nós mergulhamos no oceano, nós entramos em contato com a natureza do oceano. Então, estar em contato com os pés de lótus do mestre espiritual é estar em contato com o oceano de qualidades auspiciosas. A auspiciosidade é aquilo que favorece positivamente, né? Favorece muito os nossos objetivos. Nós temos objetivos na vida e aquilo que é auspicioso é o que favorece os nossos objetivos. Então, o mestre espiritual, ele vai favorecer, através do seu oceano de qualidades, que nós possamos entrar em contato com aquilo que é auspicioso para o nosso objetivo. Qual é o objetivo de se ter um mestre espiritual? De acordo com o verso que nós lemos. Usar o oceano inauspicioso da era de Kali. Perigoso, inauspicioso. O oceano perigoso, inauspicioso da era de Kali. Então agora nós já temos outro oceano para combater o perigoso oceano, para substituir
ou para inundar esse outro oceano, trazer a qualidade do oceano, as qualidades auspiciosas do oceano que emana dos pés de lótus do mestre espiritual para o oceano de Kali e transformar o perigoso oceano de Kali no oceano auspicioso através das instruções do mestre espiritual. Então esse é o refrão da canção cujo primeira estrofe é Sansara Dava Nalalida Rupa. Agora, o que diz essa canção? O mestre espiritual está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Ele não é uma fonte original. Isso é muito legal. O mestre espiritual não é uma fonte nova que brota, que a gente olha como uma criança pode pensar. A gente pode perguntar a uma criança, de onde vem? Criança pequenininha, né? De onde vem a água? E ela vai dizer, da torneira, uai. Não? Se for em Minas, vai dizer assim. Da torneira. Da torneira, a água vem da torneira. Então fecha a torneira, abre a torneira e vem a água. E ela entende aquilo. Mas na verdade, a água não vem daí. A água vem de uma fonte natural, do subsolo de uma região. E até chegar à torneira, ela passa por muitas diferentes etapas para chegar até ali. Então, o mestre espiritual está recebendo bênçãos de um oceano de misericórdia. Então, outro oceano surge agora. Tem o oceano auspicioso, o oceano perigoso, o oceano auspicioso e agora o oceano de misericórdia. Então, ele recebe a misericórdia de algo que é muito grande, quase ilimitado, o oceano. A ideia aqui de oceano, a ideia poética de oceano, é apresentar um corpo físico que seja imenso, maior, que inclusive é o maior corpo físico existente dentro do planeta Terra. Água, né? Então, ele cruza a misericórdia dele, do mestre espiritual, vem desse oceano. Ele está conectado com esse oceano de misericórdia. E aí vem a explicação. Assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal para extingui-lo, do mesmo modo o mestre espiritual salva o mundo materialmente aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Agora vem a explicação. O que é uma nuvem? Ela é uma massa condensada de vapor d'água. Então esse vapor d'água vem especialmente do oceano. Ali o sol bate, a superfície da água evapora, sobe e forma as nuvens. Essa nuvem, imagine, vem do oceano de misericórdia, né? Forma uma nuvem já com a chuva da misericórdia. Essa chuva da misericórdia é levada pelo vento para o lugar onde precisa derramar a misericórdia. A água da misericórdia. Então, a chuva, assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal. Então, e agora o incêndio florestal? O que é o incêndio florestal? O incêndio florestal é a nossa vida ímpia. O fogo que sentimos para desfrutar dos sentidos. Esse é o incêndio florestal. Nosso corpo é uma floresta em chamas. Poético, né? Mas não é original, não. Isso já está definido, já foi definido por alguém. Então, o nosso corpo é uma floresta em chamas. E a água da chuva que vem do oceano de misericórdia do mestre espiritual derrama sobre esse fogo ardente na floresta do nosso corpo a instrução que precisamos para controlar os nossos sentidos, para nós podermos evoluir à posição de um yogi, de um bhakta transcendental, que essa instrução possa ser inteiramente válida para o nosso progresso. Então, lendo completamente a tradução da estrofe agora, que a gente já definiu que o oceano é uma figura uma figura simbólica, poética, para um corpo imenso, quase ilimitado. Já vimos o que é um incêndio florestal, já vimos que as qualidades do mestre espiritual
não são originárias dele, elas vêm de um oceano de misericórdia, de onde ele recebe. Então agora vamos ver o significado completo da canção que nós cantamos. O mestre espiritual está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal para extingui-lo, do mesmo modo, o mestre espiritual salva o mundo materialmente aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas. Então, viram aí alguma pergunta sobre isso? Algum comentário? E é isso que nós cantamos todo dia. Por isso a gente precisa tanta concentração na hora do Mangala. Por isso, cada canção dessa tem um significado tão especial que pode entrar no nosso coração e mudar a nossa realidade. É por isso, como eu expliquei, que o nosso objetivo ao acordar tão cedo é aproveitar a experiência metafísica, não apenas a experiência física. A experiência física é dolorosa. Acordar cedo, tomar banho, e rápido, e vem tão de madrugada para um programa. Essa experiência é dolorosa, é austera, mas ela vai favorecer a experiência metafísica que vai nos revelar isso, como está escrito aqui, o Vishwanatha Chakravarti em seu cuidado de preservar a corrente de sucessão discipular. O segundo verso repete, a segunda estrofe, repete no último verso, Vandeguru Sri Charanaravinda. Então agora a gente já sabe, pela experiência do primeiro, a gente já sabe. Quem pode dizer o significado de Vandeguru Sri Charanaravinda? Ou vai dizer, fala para o mundo ouvir. Mais espiritual, um oceano de qualidades auspiciosas. O mestre espiritual é um oceano de qualidades auspiciosas. Portanto, alto. Eu presto minhas reverências aos seus pés de lótus. Nunca vi um professor falando baixinho assim. Economizando, amanhã é segunda. Então, eu ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que foi descrito, né? Que é um oceano de qualidades auspiciosas. Então, e aí vem Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita e todos os outros versos, recitando o santo nome, dançando em êxtase, cantando e tocando instrumentos musicais. O mestre espiritual sempre se alegra com o movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Porque ele está saboreando a doçura da devoção pura em sua mente, às vezes seus pelos ficam arrepiados, seu corpo treme e lágrimas fluem de seus olhos como ondas. Então, esse é o significado desse verso. Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Vaditra Madhyan Manasora Sena Romanchakam Pashru Taranga Bhajo Vandeguru Sri Charanaravinda. Esse verso, então, significa isso. Então, aqui diz, recitando o santo nome. Então, Vishwanatha Chakravarti vem posteriormente a Chaitanya Mahaprabhu. Ele é um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Ele entende que Chaitanya Mahaprabhu veio fazer uma renovação, para usar a mesma palavra e a gente se identificar, veio fazer uma ressignificação de Bhakti Yoga para o núcleo da Era de Kali. O começo, na verdade, são 4.500 anos quando ele chegou, da Era de Kali. Então ele veio fazer já uma ressignificação para que o homem da Era de Kali, a mulher da Era de Kali, possam definitivamente compreender quais são os critérios que ele deve avaliar no mestre espiritual que vai ajudá-lo a cruzar o perigoso oceano de Kali. Então ele já definiu no primeiro verso que o mestre espiritual vem com as instruções que apagam o incêndio florestal que acontece na nossa vida material.
Então agora ele está dizendo como é o comportamento particular dele. Ele recita o santo nome. O santo nome dado por Chaitanya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então o santo nome dado por Chaitanya Mahaprabhu, de quem ele vem, na descendência. Então ele dá o santo nome, o mestre espiritual canta o santo nome que Chaitanya Mahaprabhu fez se tornar popular como o método mais sublime e simples para esta era. Dançando em êxtase. Então, como o movimento de Chaitanya é para promover um encontro congregacional das pessoas, Sankirtan, para promover essa interação das pessoas, e o canto produz uma melodia, e essa melodia é dançante, então o movimento é dançante. Então o mestre espiritual dança em êxtase com o som do santo nome. Cantando e tocando instrumentos musicais, o mestre espiritual sempre se alegra com o movimento de Sankirtan. Então ele fica feliz da vida com o movimento de Sankirtan em andamento. Então essa é a mentalidade do mestre espiritual. Como esse movimento pode continuar em andamento? Então às vezes o mestre espiritual compreende, se for assim, não vai dar certo. Prabhupada fez isso muitas vezes. Prabhupada preveniu. Prabhupada não era um Babaji que simplesmente foi para o parque de Nova York, se sentou e cantou por 12 anos. Prabhupada não fez isso. Ele não era um místico que estava apenas criando seguidores através do seu exemplo pessoal para criar um monte de imitadores. Prabhupada queria fazer um movimento consistente que pudesse levar por toda a era de Kali e levar por muitas e muitas gerações a mensagem do Senhor Chaitanya. Então Prabhupada cuidou dos seus devotos e explicou o que é o movimento de Sankirtan. Além de cantar, além de dançar, além de toda essa alegria do convívio, nós precisamos seguir os passos de Bhaktisiddhanta Maharaj, que acabou que era o mestre espiritual de Prabhupada, e de Bhaktivinoda Thakura, que avaliaram a importância do movimento dentro da sociedade, e Bhaktivinoda Thakura identificou que o movimento tinha caído dentro da sociedade, resgatou o movimento através da literatura e através do posicionamento social, fazendo a inserção social do movimento, e Bhaktisiddhanta Maharaj montou uma instituição, como Prabhupada segue até hoje, montou uma instituição com templos, com festivais, com encontros, com congressos, com Bhagavatam, com Bhagavad Gita, com pregação pública, com Harinama, Sankirtana, distribuição de livros. Então Prabhupada vem como a terceira pessoa, né, depois deles. Claro que entre Bhaktivinoda e Bhaktisiddhanta teve também Gorakshora Das Babaji, que não fez parte exatamente desse trabalho, mas que apoiou o trabalho de Bhaktivinoda e o trabalho de Bhaktisiddhanta, dando iniciação para Bhaktisiddhanta e fazendo de Bhaktisiddhanta a pessoa que ele se tornou, o homem adulto, brahmachari, qualificado que ele se tornou. Então o mestre espiritual está sempre preocupado com o movimento de Sankirtan. E aí, porque ele está saboreando a doçura da devoção pura em sua mente, às vezes seus pelos ficam arrepiados, seu corpo treme e lágrimas fluem de seus olhos como ondas. Então o êxtase do mestre espiritual não é como o êxtase que os Sahajas demonstravam. Aqui, Vishwanatha Chakravarti está seguindo, apontando qual é a razão do êxtase do mestre espiritual. A razão do êxtase do mestre espiritual não é física. É, mais uma vez, usando a palavra que eu já usei hoje uma dúzia de vezes, metafísica. A razão do o êxtase do mestre espiritual não vem da música como música, não vem da dança como dança, não vem da experiência física, mas vem da abertura para
o canal da energia metafísica que vai chegar para transformar aspectos fundamentais da experiência física do mestre espiritual. Como aqui está dizendo, os pelos se arrepiam, lágrimas fluem dos olhos. Então o mestre espiritual apresenta esse êxtase diferente dos sarrádias que foram combatidos, tanto por Bhaktivinoda como por Bhaktisiddhanta Maharaj. Então aí vem de novo o refrão: ofereço minhas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Aqui a terceira estrofe é Shri Vigrahara Dana Nityanana Sringaratam Mandira Marjanara Yuktasya Bhaktam Charyunjatopi Vande Guru Sri Charanara. Essa é a estrofe que trata das nossas atividades diárias na ISKCON, tanto quanto Chaturvida Shri Bhagavat Prasada, porque nós temos uma relação muito grande com isso aqui. Todos vocês vão concordar. Olha a tradução. O mestre espiritual está sempre ocupado na adoração que no templo se faz a Shri Shri Radha e Krishna. Ele também ocupa seus discípulos nessa adoração. Eles vestem as deidades com lindas roupas e ornamentos, limpam o templo e realizam outras atividades semelhantes para adorarem ao Senhor. Essa de limpar templo aí não é mole não, né? É dia e noite limpando, não é não? Eu já vi hoje não sei quantas vezes aqui passarem com vassoura, com cadeira para um lado, cadeira para o outro, empilha a cadeira, tira a cadeira da pilha, bota a cadeira aqui, bota a cadeira para cá, bota a cadeira para lá. Um monte de coisa, né? Só imagine, hoje a gente ficou nessa sala e a gente já teve tanta atividade nessa sala, cerimônia de fogo, arma tudo. Aí, videoconferência, arma tudo para videoconferência, desarma tudo. Cada hora, tudo isso está dentro dessa ideia de que a gente deve adorar a deidade, que a gente prepara o templo para adorar a deidade. Isso para falar da gente. Agora, imagine o devoto que comprou um terreno, depois vocês pagaram uma parte, não foi? Ele deu uma doação ou vendeu mais barato? O capataz vendeu, mas vendeu mais barato e facilitou. Vendeu mais barato e facilitou. Aí vocês vieram, aí o Dava ali entrou com a empresa dele, construiu a casa tipo pé de boi. Você não sabe o que é isso. Como é isso? Talvez o Fábio Júnior possa lembrar disso. Pé de boi era o Fusquinha financiado pela Caixa Econômica nos anos 60. 60, 70. Hã? Nem eu sabia. Pois é, só que sabe como ele era? Ele não tinha quase nada no Fusquinha. Se o Fusca já não tinha muita coisa, o pé de boi, o para-choque era creme, assim, ele tinha, eu acho que eram duas cores, azul claro e verde claro. E ele tinha só o para-choque era assim, creme. Todo mundo sabia que era pé de boi. Chamava pé de boi. Então, Dava ele fez a construção da casa, não foi? Mas não fez o pujari. Deixou uma parte ainda sem fazer, não foi? Aí agora, quando a gente decidiu trazer a deidade, eles arrumaram o pujari, que ficou muito bom. Acho que a Mãe Maravara não entrou no pujari. Entrei. Entrou? Viu bacana lá? Inspirou, né? Com gesso e tudo. Ficou legal. Não ficou? Arrumaram ali da melhor maneira possível para receber a deidade. Tudo isso está relacionado com essa atividade do mestre espiritual adorar Vigrahara, a Vigraha do Senhor Supremo. Shri Vigrahara Dana. Aradhana é adoração. A adoração à deidade. Então, aí os pujaris entram e fazem tudo bem bonitinho, aí botam a flor tal, botam o pano de tal cor, aí tem uma vaquinha, tem um elefante, tem não sei o quê, as flores de tal modo. Tudo isso é porque Prabhupada nos ensinou assim. Quando Prabhupada saiu de Vrindavana e foi para os Estados Unidos, as deidades de Vrindavana, de um modo geral, estavam sendo adoradas com flores plásticas e roupas
roupas assim, tipo roupa industrializada, que ficava não sei quanto tempo com aquelas roupas, não trocavam roupa nem nada. Agora a gente vai a Vrindavana, depois que Prabhupada voltou, instalou a deidade, colocou o padrão lá em cima de adoração à deidade de Krishna Balarama, todo mundo começou a adorar a deidade. Agora é uma coisa, não é de agora, já é de muito tempo. Desde que Prabhupada instalou a deidade, os outros templos começaram a mudar sua maneira de adorar a deidade. Porque Prabhupada estabeleceu um padrão muito elevado. Trocar roupa todo dia, guirlanda de flores, limpar o altar todo, o pujari tem que fazer a barba, o pujari tem que estar limpo, de cabeça raspadinha. Aí eles começaram a ficar assim. Né? E começaram a fazer também. Os pujaris de Krishna Balarama são todos assim, ainda nesse mesmo padrão. Então, e agora os templos todos melhoraram Aradhana, adoração à deidade. Então, por isso aqui, Vishwanath Chakravarti está descrevendo, o mestre espiritual, isso aqui foi escrito antes de Prabhupada aparecer. Mas parece que foi feito para Prabhupada, para definir Prabhupada. Então aqui Prabhupada sempre ocupado na adoração do templo, preocupado como está a deidade, o que estão fazendo, qual a qualidade. Em Nova Gokula, também, Hridayananda Maharaj traziam para ele os doces do Mangalarta, ele provava e dizia, está faltando açúcar, está faltando não sei o quê, por que não repete? Por que não tem uma receita que faça igual todo dia? Porque cada dia o burfi está de um jeito, cada dia o sandesh está de um jeito. Isso no comecinho de Nova Gokula. Então, nós temos esse exemplo de Prabhupada cuidando da deidade, estabelecendo um bom nível e a limpeza do templo. Né? Ele também ocupa seus discípulos nessa adoração, vestem as deidades com lindas roupas e ornamentos, limpam seu templo e realizam outras atividades semelhantes para adorarem o Senhor Supremo. Então, essa terceira estrofe descreve o mestre espiritual como um servo da deidade e do templo, que cuida do templo. No templo de Krishna Balarama, eles compraram um terreno e tinha uma árvore dentro do terreno. Então o Prabhupada disse, tem que construir o templo e não destruir a árvore. Os devotos não aguentaram aquela informação, aquela instrução. Mas pelo amor de Deus, como é que pode? Como é que a gente vai fazer com essa árvore? A árvore está bem no meio. Não tem como fazer. Meu pai disse, tem como fazer, não vai destruir, não vai derrubar a árvore, vai construir o templo com a árvore onde está. Aí, o que é que eles fizeram? Fizeram o altar, fizeram um corredor para adorar a deidade, aí vem a árvore. Aí no lugar que a árvore estava, fizeram uma depressão da arquitetura, com degraus em todos os lados, corredor de um lado, corredor do outro, e aí vem outro corredor lá, e as pessoas também ficavam lá para poder ver a deidade bem de longe. Depois vem a porta. Então esse é um templo só para não tirar a árvore, porque a árvore já estava ali, e era um habitante de Vrindavana, então o Prabhupada não queria matar aquela árvore. Aí, o que é que eles fizeram? Né? Idealizaram, então vamos fazer uma coisa super bacana. Aí, nessa depressão, eles fizeram um lago, todo de mármore. Então, no dia, no passeio da deidade de barquinho, como é que chama esse festival? Mapa de Lanayada. Não, balancinho de Lanayada. É que no dia do Radhaquanda ele foi passeio de barco. Não, Juraniatra É o balanço. do balanço. Eu esqueci o nome, mas tem... Aí o que é que eles fazem? Eles enchem tudo isso de água. Fazem olha que coisa refinada ficou. A árvore lá, tudo decorado, muitas flores boiando na árvore, na água. Alguns entram e puxam o barquinho da deidade. E a deidade vai passeando
por todo aquele laguinho criado dentro do templo. Somente porque Prabhupada disse, não pode tirar a árvore. Aí não tiraram. Aí agora, recentemente, a árvore morreu. E eles substituíram por outra igual, que já está. Agora eu vi uma foto esses dias e ela já está chegando no teto. Ela é da mesma. Eu acho que é tamal, a árvore tamal que é negra. E tem outro detalhe lá também, são os macacos entram. Para os macacos não entrarem, tem uma tela em cima desse lago, nessa área que é aberta, tem uma tela em cima dos macacos, para os macacos não entrarem. E quando chega de noite, eles puxam todos, como esse aí, por cima da tela no inverno, para o frio não descer e as pessoas não sentirem frio. É todo um cuidado com os devotos, com as deidades, com tudo. Então isso é Prabhupada. Prabhupada ensinou isso, a gente aprendeu isso, por isso que a gente gosta de templo bonito, bem decorado, almofadas bonitas como você tem. Olha a beleza dessa cadeira, gente. Olha que coisa mais bonita. É mesmo. Então, os devotos desenvolveram isso, não foi espontaneamente, muito embora tivessem participado dessa iniciativa de Prabhupada, mas foi por Prabhupada. Prabhupada participou de tudo, ensinou todo mundo a fazer isso. Então, aqui fala desse mestre espiritual que é como Prabhupada. Chaturvida Sri Bhagavat Prasada Swadvana Triptam Hari Bhakta Sangha Kritwaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanaravinda. Então, nesse verso, vai falar do que a gente mais aprecia, que a gente mais gosta, o acesso que a gente mais facilmente aborda do movimento de Sankara Chaitanya Mahaprabhu. Qual seria esse aspecto? Chaturvida Sri Bhagavat Prasada. Nós preferimos Astotara Satta Bhagavat Prasada. Chaturvida, nós preferimos Astotara Satta Vidha Sri Bhagavat Prasada. O que é Chaturvida e o que é Astotara Satta Vidha? Quatro tipos de alimentos. Os astotaraças são 108 preparações. Nós preferimos 108 do que os 4 tipos. Nós preferimos 108 tipos de alimentos. Mas aqui é um pouquinho diferente. Aqui, porque nós acabamos de ter 108 preparações aqui, alguns dias atrás, com a chegada da deidade. E todos os devotos de várias partes estão me escrevendo, contando quantas oferendas fizeram para a Prabhupada, quantas oferendas fizeram para as deidades, Radha Govinda, Radha Gokulananda. Então eu estou bem consciente disso agora. O Rajadama foi um festival imenso, eles conseguiram romper uma dificuldade dos últimos anos e fizeram o festival no dia certo. E no dia certo, que era sexta-feira, né? Fizeram abhisheka, fizeram mais de 108 preparações, juntaram muitas pessoas, muitos convidados, super felizes com isso. Então aqui Chaturvida. Vida significa tipo, né? Diversificado. 4 tipos diversificados de Bhagavat Prasada. Os devotos consomem, que são oferecidos a Krishna, e então os devotos consomem. E o mestre espiritual então fica feliz. O mestre espiritual quer ver o devoto conectado com a prasada de Krishna. O mestre espiritual não quer ver o devoto desfrutando independentemente de Krishna. Então o mestre espiritual não quer ver o devoto comendo boga. Ele quer ver o devoto preocupado em tudo que ele comer oferecer a Krishna. Então, aqui Vishwanatha Chakravarti traz esse tema, porque é um tema importante para definir a importância daquele que transforma boga em prasada. Então, o mestre espiritual está querendo que o discípulo esteja conectado com a prasada, não com a boga, mas com a prasada de Krishna. Então, o mestre espiritual está sempre oferecendo a Krishna 4 classes de alimentos deliciosos, analisados como aqueles que podem ser lambidos,
podem ser mastigados, podem ser bebidos e podem ser chupados. Ao ver que os devotos estão satisfeitos comendo Bhagavad Prasada, o mestre espiritual fica satisfeito. Então, o tema é que o mestre espiritual quer ver o discípulo em conexão com Prasada. Então, ele próprio oferece a Krishna, porque quando se oferece ao mestre espiritual, o mestre espiritual oferece a Krishna, ele oferece a Bhoga e ele quer ver o discípulo ocupado em comer Prasada. E agora, Sri Radhika Madhavayora Para, Madhurya Lila Guna Rupanana, Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Sri Charanarana. Então, ofereço minhas respeitosas reverências a esse mestre espiritual, aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de misericórdia, né? de qualidades auspiciosas. Então, mas Sri Radhika Madhavayora Para, e o mestre espiritual está sempre ansioso por ouvir e cantar sobre os ilimitados passatempos conjugais de Radha e Madhava e suas qualidades, nomes e formas. O mestre espiritual deseja saboreá-los a cada momento. Então esse tema é o tema mais confidencial, é o tema mais íntimo da relação de serviço com Radha e Krishna, e o mestre espiritual está interessado nesse assunto, por isso essa canção canta isso todos os dias. Quando a gente lê o Chaitanya Charitamrita, a gente vê muitas explicações de Prabhupada sobre os passatempos de Radha e Krishna. Quando Ramananda Roy conversa com o Sri Chaitanya Mahaprabhu, chega nesse ponto da relação de Radha e Krishna. E Ramananda Roy explica com detalhes a relação de Radha e Krishna, e Prabhupada, no seu significado, também fala desse assunto, com detalhes técnicos muito importantes. Então, Prabhupada também produziu esse tipo de assunto para a nossa iluminação. Só que Prabhupada tem uma característica, ele não brinca com esse assunto. Prabhupada trata esse assunto com muita seriedade, mesmo porque ele sabe que todos nós temos uma experiência de gozo dos sentidos materialmente falando. Então, Prabhupada não quer de jeito algum que nós nos identifiquemos como devotos na base de gozo dos sentidos que a gente já tem por experiência sensorial. É muito diferente de discutir esse assunto no meio de pessoas que nunca se envolveram com o gozo dos sentidos. Então, Prabhupada nunca entrou nesses detalhes com a gente. Ele deu todo o conhecimento sobre isso, mas não era comum de Prabhupada falar sobre esses temas com os devotos, com os discípulos. Tá bem? Nikunjayo Nurati Keli Siddhai Jayalibhiri Tira Pekshaniya Tatrati Dakshadati Valabhasya Vande Guru Sri Charanarana. O mestre espiritual é muito querido porque é hábil em auxiliar as gopis que em diferentes ocasiões fazem diversos arranjos agradáveis para a perfeição das atividades amorosas conjugais de Radha e Krishna. Eles executam nos bosques de Vrindavana. Ofereço minhas humildes reverências aos pés de lótus de tal mestre. Então aqui também, todos os passatempos de Radha e Krishna, que são comemorados como Julana Yatra, por exemplo. O Julana Yatra é Radha e Krishna balançando num balanço na floresta, nos bosques de Vrindavan. E com as meninas, as gopis, empurrando eles. Os meninos não iam lá, só as meninas. Krishna ia, mas os meninos não iam. Então, eles entram
Sabia? Eu vi no passatempo no tudo aí que as árvores tem uma tamara e outra cadanga. A árvore cadanga representando a cor dourada, cada flor dourada, e a tamara representando a cor de Cristo. Elas fazem esse balanço. Cada um acorda numa árvore. A gente tem, nas árvores de Vrindavana, tem as marcas das cordas. As árvores apresentam uma depressão nos caules, que são os lugares onde as cordas ficaram. Sabe que quando a corda machuca uma árvore e a árvore cicatriza aquele machucado? Então as árvores têm isso lá, do balanço de Radha e Krishna. E quando elas ficam com raiva de Cristo, elas só colocam na árvore cada um. Não colocam na árvore. Então, esses passatempos que são vivenciados pelas gopis com Radha e Krishna nos bosques de Vrindavana, Nikunjayo Nurati, que ele siga esses passatempos, que são muito alegres e tal, em Nikunja, nos bosques de Vrindavana, esses passatempos são feitos pelas gopis e o mestre espiritual é hábil em auxiliar as gopis. Então, por isso, Prabhupada introduz o Julana Yatra no templo, o passeio com as deidades no barco. E tem muitos outros passatempos. A dança da raça também se comemora, colocando braçada no telhado, assim, no dia da lua, da dança da raça. Então, os devotos são guiados por Prabhupada de acordo com todas essas atividades, que são atividades naturais das gopis. Ok? Sakshadari tvena samasta shastrei uktas tatha bhavyata eva sadbhi kintu prabho yapriya eva tasya vandeguro sri charanaravinda. Agora vai falar de Sakshadari tvena samasta shastrei. O mestre espiritual deve ser honrado tanto quanto o Senhor Supremo, porque ele é o servo mais confidencial do Senhor. Isto é afirmado em todas as escrituras reveladas e é seguido por todas as autoridades. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um genuíno representante de Sri Hari, Krishna. Então aqui é uma informação importante. Por que fazemos Guru Puja? Por que temos este apreço tão grande por Prabhupada? Porque Sakshadari Dvenasa Mashtra Shastra, todos os Shastras dizem isso, que o mestre espiritual deve ser adorado da mesma forma que Krishna é adorado. O mestre espiritual e Krishna são indivíduos diferentes, mas porque o mestre espiritual é o representante de Krishna, ele recebe todas as honrarias que são dedicadas a Krishna. Então ele recebe essas honrarias. E tudo isso acontece porque ele é o servo mais confidencial do Senhor. Esse é o ponto. Então vem a última, que é também muito famosa. Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagartikuto. Yayanstuvans Tasyaya Shastri Shandyam Vandeguru Sri Charanaravinda. Pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa recebe a bênção de Krishna. Sem a misericórdia, sem a graça do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço. Portanto, devo sempre lembrar e louvar o meu mestre espiritual. Pelo menos 3 vezes ao dia, devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de nosso mestre espiritual. Coincide com o Gayatri Mantra, aquele que já tem iniciação, segunda iniciação, então ele adora o mestre espiritual e canta o mantra Gayatri, presta reverências 3 vezes por dia, pelo menos. Essa é a
A instrução que tem aqui. Agora, pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa recebe a bênção de Cristo. Qual é a principal bênção de Cristo? O conhecimento que vem de Cristo. O conhecimento que vem a respeito da própria identidade de Cristo e da identidade da gente, da natureza temporária do mundo material. Então, pelo mestre espiritual, a gente recebe o conhecimento que vem de Cristo. A gente recebe também, pelo mestre espiritual, a revelação do nome de Cristo, que bênção, como Chaitanya Mahaprabhu diz, que é a bênção principal para toda a humanidade. Qual a bênção principal para toda a humanidade? O cantar dos santos nomes, os santos nomes em si. Então, assim nós recebemos através do mestre espiritual. Não foi Prabhupada que se sentou no parque lá de Nova York e começou a tocar e cantar? Então, ele estava ali dando os nomes de Krishna para a galera. E assim ele fez até chegar em Fortaleza, como chegou. Prabhupada teve esse cuidado de dar os nomes de Cristo. Então, pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa recebe a bênção de Cristo. Poder adorar a Krishna é uma bênção, mas a gente não pode adorar a Krishna se não adorar o mestre espiritual antes, se não pedir permissão. É um simples arte. Nós vamos fazer uma arte antes de adorar a deidade. A gente tem que ir no mestre espiritual, pedir permissão para adorar a deidade e depois vai lá e adora a deidade. Então, somente pela misericórdia do mestre espiritual a gente consegue a bênção de Cristo. Sem a graça do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço. Não adianta tentar sozinho, porque o mestre espiritual tem o segredo para o nosso próprio sucesso. Então não adianta se desligar do Paramparar para poder pensando. Então o pai chama isso de alucinação. Então o pai chama isso de alucinação, loucura. Então a pessoa deve se aproximar do mestre espiritual, servir o mestre espiritual para poder receber a misericórdia de Krishna e poder fazer avanço. Sem a misericórdia do mestre espiritual não há avanço. Por isso as pessoas buscam iniciação espiritual, buscam criar essa relação com o mestre espiritual para poder estar conectado com Krishna. Diretamente conectado com Krishna aqui no mundo material, Maya não permite. Esse mundo é o mundo de Maya. A gente só consegue se conectar com Krishna aqui se a gente tiver a bênção do mestre espiritual. Porque aí Maya já fica mais cuidadosa. Mas não podemos adorar Krishna diretamente dentro desse mundo de Maya.